oculares. Uma aeronave gigante está na pista do aeroporto em Marsella, na França. A aeronave foi dominada por sequestradores que preparam o mais desumano ato terrorista que o mundo já viu. Os homens estão fortemente armados e carregam poderosos explosivos. O primeiro-ministro francês enfrenta um terrível dilema: invadir o avião e perder 173 passageiros e a tripulação, ou deixá-lo decolar, e haverá então um preço ainda mais alto a ser pago. Essa será uma decisão a ser tomada para colocar um ponto final em um sequestro terrorista. Com testemunho de testemunhas oculares e gravações em vídeo, esta é a história confidencial do sequestro que o mundo esqueceu. Terroristas a bordo. É véspera de Natal, 1994. Um jato da Air France se aproxima do aeroporto de Argel. É o voo da manhã vindo de Paris para essa antiga colônia francesa na costa norte da África. O avião é um Airbus A300 com uma tripulação de 12 pessoas a bordo. 3 verde. Não é uma aterrissagem de rotina. A Argélia está em guerra civil. A área ao redor do aeroporto tem sido cenário de luta feroz. Há uma ameaça concreta de que mísseis sejam disparados contra o avião quando ele se aproximar para aterrissar. Os voos para a Argélia são feitos apenas por voluntários devido à ameaça terrorista. Estávamos todos cientes disso, aceitamos o risco. É tão perigoso que a Air France, empresa aérea estatal francesa, perguntou ao seu governo se esses voos para a Argélia realmente precisavam continuar. Até então, não houve resposta. Estamos a 100 pés. 50 pés? 20 pés. Inversão de marcha acionada. O comandante do voo 8969 da Air France é Bernard Delanne, um piloto extremamente experiente. Essa é sua primeira entrevista para a televisão. Os acontecimentos ainda são tão ameaçadores para ele que ele aparecerá apenas em silhueta. Havia algumas medidas de segurança como em qualquer outro voo, e algumas medidas extras uma vez que estávamos na Argélia. Mas no meu caso, eu não tinha qualquer receio quanto a voar para lá. Mesmo agora, 10 anos depois, posso dizer que eu gostava de fazer a rota de Argel. O avião permanecerá em terra apenas pelo curto período necessário para que seja limpo, reabastecido e para o embarque dos passageiros do voo de volta. Eles são, em sua maioria, argelinos, mas muitos são franceses, fugindo por um tempo dos perigos da vida na Argélia. 3 anos antes, fundamentalistas islâmicos ganharam as eleições locais esperando instalar um Estado Islâmico. Mas os militares tomaram o poder e prenderam seus líderes. Desde então, a Argélia vive o caos. O embarque estava quase completo. Mas então... Polícia Presidencial. Vocês dois, lá atrás. Outro sinal de uma tensa situação de segurança. A polícia entra no avião para mais uma inspeção. Polícia, fique onde está. Polícia Presidencial, verificação de identidades. Tudo bem? Não, nós cuidamos disso. Eu acho melhor fazer um comunicado. Vá em frente. Senhoras e senhores, bom dia. Aqui é o seu comandante falando. Haverá um pequeno atraso enquanto a polícia fará uma inspeção de passaportes. Por favor, permaneçam sentados. Pedimos desculpas pelo incômodo e devemos partir em seguida. Passaporte. Passaporte. Quando chegaram até nós, eles estavam armados. E isso é, sem dúvida, incomum. Passaporte, por favor. O atraso não autorizado do voo 8969 está deixando os militares desconfiados. As forças especiais argelinas, conhecidas como os ninjas, já estão a caminho do avião. Eu olhei para fora e os ninjas estavam lá. As forças especiais argelinas. Eu pensei, por que há tantos? Tahut. Tahut significa infiéis. E quando ele disse aquilo, eu soube na hora que eram terroristas. Era a prova.
Todo mundo para os fundos! Rápido! Cala essa voz de Satã! Senta aí! Vocês dois, não se mexam! Ninguém se mexe! Não somos da polícia. Somos Mujahideen. Os homens não são policiais, mas terroristas. Eles pertencem a um violento grupo de extremistas muçulmanos. Seu objetivo é forçar um Estado Islâmico na Argélia, custe o que custar, e tomar o avião é parte desse plano. Vamos vencer, inshallah! Quando aquilo aconteceu, foi como um soco no estômago. Como um golpe. Não sei, foi aterrorizante. Olha só isso aqui! É uma bomba muito poderosa! Tem outras iguais a essa! Prontas para um grande show de fogos nos céus! Somos os Mujahideen do povo! Deus nos escolheu para morrer e vocês para morrer conosco! O líder Abdul Abdullah Yahya, de 25 anos, é um conhecido assassino. Não há o que temer! Deus espera por todos no paraíso celestial! Do lado de fora, as notícias se espalham rapidamente e repórteres chegam ao local. Em Paris, o primeiro-ministro francês é chamado com urgência de suas férias de Natal. Trata-se de uma crise internacional. Eu passei a tarde toda ao telefone tentando descobrir exatamente o que estava acontecendo. Estava tudo muito confuso. As autoridades argelinas estavam determinadas a serem inflexíveis e estava difícil discutir o problema com eles. Me deixa quieta, comandante. Na Argélia, os terroristas resolvem colocar os uniformes dos membros da tripulação para confundir os franco-atiradores do exército. Enquanto isso, na cabine dos passageiros, um dos terroristas não está satisfeito com o que vê. Cobre a cabeça. Cobre mais a sua cabeça. Você também. Seus costumes islâmicos não estavam sendo respeitados. Homens e mulheres dividindo as mesmas toaletes, sentados um ao lado do outro e, acima de tudo, mulheres com as cabeças descobertas. Aquilo era intolerável para Loft e o deixou furioso. Agora, passadas 2 horas de sequestro, os terroristas querem conversar com os militares argelinos. Vocês na torre. Estamos no controle desse voo da Air France. Somos o grupo armado islâmico. Estão me ouvindo? Vocês entendem? Estão me ouvindo? O que é de errado com essa coisa? Eles não respondem. Eles não conseguem ouvir porque falaram ao mesmo tempo. Precisa começar de novo. Fale com eles, vai! Air France 8969. O que quer que eu diga? Os terroristas ordenam que o comandante Delam decole em direção a Paris. Eles dizem que lá eles darão uma entrevista à imprensa. Mas o avião não pode decolar. A escada de embarque dos passageiros ainda está presa a ele e as autoridades argelinas posicionaram veículos para bloquear a pista. Air France, voo 8969. A escada de embarque dos passageiros ainda está presa ao avião. Por favor, removam imediatamente. Eles recebem uma recusa absoluta. As coisas estão começando a dar errado para os terroristas. A estratégia argelina é não ceder em ponto algum. Mas é uma política arriscada, como eles logo irão descobrir. Vamos explodir o mundo! Vamos explodir o avião e todos dentro dele! Está ouvindo? Está ouvindo? Terroristas armados sequestraram um jato da Air France no aeroporto de Argel. Eles querem seguir para Paris, mas o governo não os deixará. É um impasse, por enquanto. Vou dizer mais uma vez, por favor, removam a escada de embarque para que possamos decolar para Paris. Acha que estamos brincando? Vamos mostrar que não estamos brincando. Somos soldados de Deus, prontos para morrer. Eles vão ver. Os terroristas estão prestes a mandar uma mensagem para o governo argelino. Durante a verificação de passaporte, eles identificaram entre os passageiros um oficial da polícia argelina. 2 fileiras atrás de mim havia um policial. Pode vir conosco? Precisamos da sua ajuda. Ele pediu que o policial o acompanhasse. É loucura, não sei se ele sabia. Mas ele ficou muito hesitante. Ele andava, mas relutantemente, porque não sabia o que iria acontecer a ele. Pode abrir a porta?
Então leve a nossa mensagem ao seu governo. Poucos passageiros sabem do assassinato, nem os pilotos. O primeiro contato que tivemos com a cabine dos passageiros foi quando uma comissária teve permissão para entrar na cabine do piloto para saber se queríamos alguma coisa. Eu disse que gostaríamos de um copo d'água, pois era difícil engolir, como você pode imaginar. Nossas gargantas estavam muito secas, e então ela disse: eles já mataram um passageiro. Eu fiquei pasmo, pois não fazia ideia. Não tínhamos ouvido absolutamente nada. Mas os passageiros estão ficando cada vez mais preocupados com o que está acontecendo fora do avião. Há sinais de que as forças especiais da Argélia estão preparando um ataque armado. O maior receio que todos nós tínhamos era que os ninjas, as forças especiais da Argélia, atacassem o avião. Coisas estavam acontecendo dentro do avião, claro. Mas o que viesse do lado de fora iria complicar. E isso nos apavorava. Como ministro do interior àquela época, Charles Pasqua sabe exatamente como os ninjas operam. Eles foram treinados por nós. Estávamos correndo um risco considerável permitindo que esse avião ficasse em Argel, pois sabíamos que, embora as forças argelinas fossem perfeitamente capazes de pôr um fim ao cerco, isso teria terminado em um banho de sangue. Os militares argelinos mantêm sua linha dura. Por isso, os terroristas estão prestes a aumentar sua aposta mais uma vez. Outro passageiro precisa morrer. Quando foram buscar o segundo passageiro, sabíamos que as coisas não estavam dando certo. Esse passageiro, ele era diferente. Um diplomata vietnamita. Ele era o verdadeiro estrangeiro naquele avião. Esse passageiro não estava intimidado pelo terror que provocavam, e isso deve tê-los aborrecido. O diplomata vietnamita acredita que, por ser um forasteiro, será libertado. A comissária voltou à cabine com uma garrafa de água e alguns copos. Enquanto me servia, ela disse: agora são 2. Imediatamente percebi que a situação estava fora de controle. O matador no grupo está se tornando cada vez mais bizarro. O mais alto, o assassino. Quando passamos um pelo outro no avião, ele me pegou pelo pescoço e me beijou na testa. E mais tarde, um possível significado disso foi mais ou menos confirmado. Pessoas me disseram que isso poderia ser visto como o beijo da morte. Finalmente, Mohan consegue reunir coragem suficiente para falar de seu medo. Posso te falar uma coisa? Eu quero te pedir um favor. Se você resolver me matar, quero que me prometa uma coisa. Eu não quero ser morto com um tiro nas costas, porque quando eu morrer, eu quero poder ver o seu rosto. Do que você tem medo? Bom, é impossível não se ter medo com o que está acontecendo aqui no avião. Não se preocupe. Porque se eu matar você, você será um mártir. Irá direto para o paraíso. Se quer saber, isso não me fez sentir nem um pouco melhor. Em Argel, há impasse. Nenhum dos lados está cedendo.
Em Paris, os líderes franceses estão frustrados. Eles acreditam que suas forças especiais poderiam conduzir o sequestro a um final seguro. Mas os argelinos se recusam a deixar que tropas estrangeiras tentem resolver um problema argelino. Eu pedi às autoridades argelinas, de maneira extremamente firme e urgente, que deixassem o avião decolar, pois eu considerava que era um avião francês que pertencia à Air France e que, apesar de ter a bordo uma maioria de argelinos, tinha dezenas de franceses também. Por isso, cabia a nós solucionar o problema. Chega a noite. O voo 8969 da Air France está cercado de holofotes. Os passageiros já são reféns há 7 horas. O pânico inicial deu lugar a uma calma tensão. Poucos sabem que 2 passageiros foram assassinados. A tripulação está tentando controlar a situação. Todos esses botões, como aqui, por exemplo, é o APU, Unidade de Potência de Voo. O papel da tripulação numa situação dessas é manter tudo sob controle, ganhar confiança, manter as coisas em andamento, o que é muito importante. O início da tomada de reféns é sempre violento. Você tem de ganhar tempo, acalmar as pessoas, mostrar como você é, descobrir quem eles são e então tentar ganhar a confiança deles. Houve a conversão ao islamismo de 2 comissárias, das quais uma delas era eu. Foi um pedido dos terroristas. Não tenho qualquer desrespeito pelos que acreditam. E se isso puder vir a acalmar os terroristas, então não haveria problema algum em fingir uma conversão. Vamos explodir o mundo! Vamos explodir o avião com todos dentro dele! Está ouvindo? Está ouvindo? As negociações asseguram a libertação de 63 mulheres e crianças. Mas mesmo assim, as autoridades da Argélia não irão deixar o avião partir. Por volta das 2 da manhã, o comandante vai à cabine pela primeira vez e encontra 2 dos sequestradores dormindo no chão. Havia 2 deles dormindo no chão entre a porta 1 à esquerda e a porta 1 à direita. Eu pensei, 2 deles estão dormindo, um está na parte de trás e há somente um na cabine do piloto. Se houvesse um ataque agora, talvez não fosse tão ruim, mas a coisa só ficou por aí. É manhã de Natal. Durante a noite, enquanto os passageiros se esforçavam para dormir, coisas aconteceram. O governo francês resolveu enviar suas forças especiais para a ilha de Maiorca. Tão perto da Argélia quanto possível, sem ser acusado de interferência. O coronel Denis Favier era, na ocasião, o major encarregado da Unidade Francesa Antiterroristas, GIGN. Desde o sequestro, havia o receio de que os terroristas houvessem colocado sua cabeça a prêmio e ele não quer que seu rosto seja visto. A decisão foi enviar a GIGN para a Maiorca. Um avião da Air France foi colocado à nossa disposição, idêntico ao avião sequestrado, e com uma tripulação experiente que conhecia o lado tecnológico e todos os detalhes a respeito do avião. A caminho de Maiorca, os homens do Major Favier se familiarizaram com todos os detalhes do Airbus A300 na esperança de que viessem a ter a chance de atacar o avião. O governo argelino tem outro trunfo debaixo da manga. Eles conseguiram identificar o líder terrorista Yahya e trazem sua mãe ao microfone para tentar dissuadir seu filho de sua decisão. Filho! Mãe! A polícia disse que... Mãe! Filha, Eu te amo, mas amo mais a Deus! Filha, pra você... A tática do governo argelino não dá certo, deixando Yahya furioso. Pegaram minha mãe! Pode imaginar isso? Minha mãe! Foram lá e arrastaram minha mãe até aqui! Quantos franceses tem aí? Tem um homem e uma mulher. Traga o homem. O que acha que estão tramando? O que acha que estão fazendo? Hã? Ele estava furioso. Não tinha intenção de mudar de opinião. Nem mesmo a mãe dele poderia fazer alguma coisa. Até agora, os terroristas não visaram nenhum cidadão francês.
Mas chegou a vez deles. 2 membros da embaixada francesa estão a bordo, um secretário e um jovem chefe. Agora vamos ensinar a vocês como jogar com a gente. Estão me ouvindo? Diga a eles que se não deixarem o avião partir, nós vamos matar todos os passageiros, um por um. Diga a eles. Meu nome é Yannick Bounier. Eu trabalho na embaixada. Eles estão ameaçando nos matar se não fizerem nada. Vão começar as execuções. Vocês precisam fazer alguma coisa e rápido, ou o mais rápido que puderem. Não damos a mínima para vocês. Somos soldados de Deus. Vamos matar e jogar pela porta. Podem vir buscar. Me pegue uma revista. Yannick estava aterrorizado. Ele olhava para mim, mas estava aterrorizado. Será que ele queria que eu ajudasse? Será? Vocês duas, voltem para seus lugares. Vão. Eu dizia para mim mesma, não é possível. Isso não pode estar acontecendo. A luz de aviso de porta aberta confirma que os terroristas cumpriram a ameaça. Air France 8969. Estão felizes agora? Vê o que acontece quando se joga duro? Testemunhamos à distância a execução daquele homem. Foi uma coisa que vivemos com grande emoção em Paris, pois estávamos bem no meio das conversações entre o avião e a torre de controle. O governo francês não pode mais ficar parado sem fazer nada. O primeiro-ministro Balladur pega o telefone e ameaça seu colega argelino. Eu lhe disse que o governo argelino seria responsável pelo que acontecesse e que eu deixaria isso claro junto à opinião internacional. A ameaça de Balladur funciona. O presidente argelino cede. Finalmente, depois de 39 horas de terror, o voo 8969 pode partir para a França. E então era isso. Podíamos partir. No avião havia uma alegria que você não poderia imaginar. E realmente, essa impressão era de que havíamos vencido. Todos nós havíamos vencido e seríamos salvos. Estávamos deixando Argel. Mas há um problema. Durante todo o tempo que permaneceram em terra, o comandante manteve funcionando a APU. É um pequeno motor a jato na cauda do avião que mantém o suprimento de energia funcionando. Ele consome cerca de 4 toneladas de combustível por dia. Agora, não há o suficiente para chegar até Paris, somente até Marsella, na costa sul da França. Luzes de navegação. Ligadas. Ar-condicionado. Ok. O voo 8969 prepara-se para a decolagem. A tripulação está aliviada por estar indo para casa. Tanto ela quanto os passageiros acreditam que seja qual for o futuro, ele não pode ser tão ruim quanto o que estão deixando para trás. Eles não têm noção do horror que os espera. Depois de 2 dias de terror e da morte de 3 passageiros, as autoridades argelinas permitem que o voo 8969 parta para a França. Os terroristas dizem querer dar ali uma entrevista coletiva à imprensa. Lista de checagem antes da decolagem completa. Mas antes de decolar, o comandante Delaine procura ter uma certeza do líder dos terroristas. O que é? Quer ir a Paris falar com os jornalistas? Eu levo você lá. Mas quero saber se você vai explodir o avião entre a Argélia e Marsella. Por que você pergunta se vou explodir o avião? Porque a responsabilidade em relação aos passageiros é minha. Não precisa se preocupar nem com você ou com os passageiros. Voamos para Marsella, como você diz. Reabastecemos os tanques e voltamos para Paris. Lhe dou minha palavra. Tá bom. Eu acreditei neles quando me disseram que o avião não explodiria entre Argélia e Marsella. Não sei se eles me teriam dado a mesma resposta em relação a Marsella e Paris. Quando alguém tem explosivos, não vai usar num bolo de aniversário.
Temos 2 terroristas na cabine do piloto. E eles estavam tão ansiosos. Eram como crianças, ansiosos, felizes. E mais, eles tinham vencido. Às 3h30 da manhã do dia 26 de dezembro, o avião se aproxima do aeroporto de Marsella. Eles não sabem que o Major Denis Favier e suas forças especiais francesas chegaram lá antes deles, vindos de Maiorca, e que preparam agora um enfrentamento. Geralmente você chega a um terreno tomado pelo inimigo, mas aqui é o inimigo que vai chegar onde temos o controle absoluto. E esse é um elemento chave no sucesso da operação. 50 pés. 20 pés. Para os terroristas, é um momento mágico. Estamos aterrissando na França. Teremos combustível, provisões para decolar novamente e então ir para Paris, pois esse é o objetivo. O aeroporto está muito escuro. Havia as luzes do avião e do pequeno carro, o carro Siga-me, que seguimos, e não fomos até o terminal. O avião está sendo deliberadamente enviado para um local distante da pista de pouso. A tensão é grande, pois o governo francês recebeu notícias alarmantes. Enquanto o avião voava em direção à França, recebemos outra informação. De acordo com ela, os terroristas planejavam usar o avião para efetuar um ataque a Paris. A informação era verossímil e a levamos a sério. Por isso, tomamos a decisão de que, independentemente do que ocorresse, o avião não decolaria de Marsella. Não importaria o quanto isso custasse, o avião não decolaria. Escolhemos um local específico para o avião estacionar e iríamos, então, simplesmente ganhar tempo. As táticas francesas serão agora ditadas pelo Major Favier. O plano é deixar os terroristas esgotados. Se por um lado parecem conciliatórios, os franceses irão tentar prolongar as negociações o máximo possível. Eles sabem que Yahya e seus homens devem estar cansados. O sequestro já dura quase 2 dias. Air France 8969, solicitamos reabastecimento já. 27 mil! 27 mil. Os terroristas ficam sabendo através da tripulação do voo que 27 mil litros de combustível encherão os tanques, mais do que os 9 mil litros necessários para a viagem até Paris, confirmando os relatórios da inteligência de que o avião será usado como uma bomba. Eles dizem não ser possível, devido às mortes, devido ao que aconteceu em Argel. Está em todos os jornais. Os funcionários que fazem o abastecimento estão com medo, eles não chegam perto do avião. Diz que vamos partir agora. Daremos uma entrevista coletiva em Paris. Air France 8969, eles querem partir para Paris agora mesmo. Eles querem dar uma entrevista coletiva em Paris. Eles perguntam por que ir a Paris se toda a imprensa internacional veio para cá. Estão todos aqui. Por que uma entrevista coletiva com a imprensa em Paris? Não faz sentido. Podemos tê-la aqui no avião. O Major Favier jogou a isca. Yahya irá pegá-la? Nós queremos a CNN. Nós queremos a CNN. Air France 8969, eles querem falar com a CNN. Os terroristas concordam com a entrevista coletiva com a imprensa a bordo do avião, não percebendo que ela é parte de um inteligente plano. Taticamente, essa entrevista coletiva com a imprensa era importante porque nos permitiu levar alguns dos passageiros para a parte de trás do avião. Os negociadores pedem que a parte da frente do avião seja desocupada para a entrevista coletiva. O motivo verdadeiro é criar uma área livre para as forças especiais francesas quando elas invadirem o avião. Pois uma coisa que os terroristas não sabem é que as portas do avião podem ser abertas do lado de fora. Estão vendo? Não, ainda não. Agora, o avião está parado na pista de taxiar de Marsella há 12 horas. As forças especiais francesas sabem quantos terroristas há e onde eles estão.
Acredita-se que as forças especiais francesas tenham plantado microfones na fuselagem do avião. Agora, eles estão esperando pelo pôr do sol para se aproveitar da escuridão. No avião não se sabe de nada a esse respeito. Eles continuam esperando pela chegada da imprensa. Torre 8969. Tudo pronto aqui, pode mandar a imprensa. — 8969, o quê? Como assim não estão prontos? Não. Você disse que eles estavam prontos há uma hora em que ia chamá-los. Vamos, não temos muito tempo. Deve ter centenas de jornalistas aí. Esse vai ser o grande furo de suas carreiras. É armação, não podemos ficar aqui. Eu garanto para vocês que... Comandante, mova o avião para lá. Eu juro, vocês vão Comandante, mova o avião agora. Vamos, Calma, para onde estão os outros agora? Ficaremos bem, eu juro. Leve o avião para lá onde estão os outros. Vamos! Vamos! Vamos ligar os motores. De repente, todos os planos de Favier vão por água abaixo. Yahya, líder dos terroristas, agora toma a iniciativa. Taticamente, para nós, a situação era muito ruim. Nossas posições se baseavam no avião parado no ponto A, e de repente ele estava no ponto B. Então tivemos que nos reorganizar rapidamente. O comandante Delaine é forçado a parar bem ao pé da torre próximo ao terminal e a outros voos. Se eles explodirem o avião agora, as mortes poderiam ser enormes. Agora é tarde demais! Não haverá entrevista coletiva! Chega, já devia ter acontecido! Mande encher os tanques! Estamos partindo, eles têm até 5 horas! Às 5 horas partimos! Comandante, já chega! Diga a eles, vamos! Air France 8969. O Major Favier está posicionando seus homens o mais rápido possível em suas novas posições. Ele coloca franco-atiradores no telhado do terminal, onde eles terão a visão da cabine do piloto. Ele tem poucos minutos para armar seu plano de emergência, uma carga de cavalaria de escadas de embarque de passageiros. 3 escadas de embarque e 30 homens. Esse é o plano. Entrar pelas 2 portas de trás, com 2 equipes de 11 homens cada uma, nas portas de trás da direita e da esquerda. Então, a entrada de um grupo menor de 8 homens pela porta da frente, à direita, para assumir o controle da cabine do piloto, pois sabemos que o líder dos terroristas está lá. Nosso objetivo é isolar a cabine do piloto do restante do avião. Por volta das 5 horas, combustível algum foi entregue. As autoridades não pretendem deixar o avião decolar. São 5 horas e é o momento em que Yahya tem que fazer alguma coisa. Ele entra na cabine para escolher sua 4ª vítima, mas parece relutante. Ele escolhe um membro da tripulação, o mais jovem, o mais estrangeiro, que cometera o erro de dizer a ele que era ateu. Eu não queria fazer isso. Mas não tenho escolha. Eu não sei o que se passava na cabeça de Yahya e nunca saberemos. Não sei se ele mudou de ideia, mas continuou adiando a execução. Assim, em vez disso, ele começa a atirar em tudo à sua volta. Os sequestrados sabem que estão no fim do jogo. Então, eles descobrem que há um público a quem se dirigir e começam a recitar versos do Corão. Foi muito difícil porque eram orações para os mortos. Tínhamos que nos preparar para a morte. Íamos morrer como mártires. Deus nos esperava. Houve silêncio e, de repente, um estado de pânico. Os terroristas sabem que os negociadores franceses estão na torre de controle. Eles resolvem mandar uma mensagem. Um dos terroristas abriu a janela lateral da cabine e disparou sobre a torre de controle.
O vidro se espatifou todo ao nosso redor. Estávamos sendo literalmente metralhados. Desde que aterrissamos em Marsella, houve alguns momentos de tensão, mas nada como o que estava para acontecer. Vamos cumprir a nossa missão, comandante, não se preocupe. O Major Favier recebeu carta branca do ministro francês Edouard Balladur. Ele decide que chegou o momento de agir. Quando os terroristas começaram a atirar com uma arma automática contra a torre, havia perigo dentro do avião. Assim, agora tínhamos uma justificativa para um ataque armado. Vídeo real. E esse ataque começou pelas escadas de embarque, que são veículos móveis. Estão vindo, os Taurus estão chegando! Naquele momento, todos entenderam, eles e nós, que era o início do ataque. A carga da cavalaria avança. Essas são gravações reais feitas do ataque. Há 8 de nós na escada de embarque da frente à direita. A primeira escada de embarque chega ao avião. Há um pequeno problema com a altura, pois era um pouco mais alta do que a porta. A porta bate no topo da escada de embarque, volta um pouco, a porta se abre, a escada de embarque encosta no avião e o grupo entra. E então é o apocalipse. No chão! No chão! Não se mexam! Então, o grupo que havia entrado chega sob um tiroteio vindo dos terroristas que atiram em todos que entram em um fogo cerrado. Não há qualquer dúvida quanto à origem dos disparos e estão atirando para matar. Na parte de trás do avião entram os outros 2 esquadrões de Favier. Vai, vai, vai! Então eu ouvi: mãos na cabeça, não se mexam, escondam-se, abaixem-se o mais rápido possível. Eu só desejava escapar. A situação em que estávamos era extremamente violenta. E por isso eu puxei meu sobretudo sobre a cabeça para não ver as balas que passavam zunindo e nem o que estava acontecendo ao meu redor. Centenas de balas estão assobiando através da cabine. Granadas estão explodindo. Há fumaça e confusão por toda a parte. Eu estava num lugar bastante ruim e por isso procurei ficar o mais invisível possível. Você para de respirar e imagina o que fazer para parar o tiroteio. Vídeo real. Os franco-atiradores do telhado do terminal podem ver os terroristas na cabine, mas é frustrante. Não conseguem ter um alvo distinto. O copiloto está bloqueando a visão deles. Mas esse problema está para ser resolvido. Um vídeo gravado naquele momento mostra o copiloto Jean-Paul Borderie caindo sobre o duro concreto. Ainda assim, ele conseguiu, cambaleando, ir para um lugar seguro. Isso dá aos franco-atiradores a oportunidade pela qual estavam esperando. Andem, vamos, vamos! Na parte de trás da cabine, as forças especiais francesas estão evacuando os passageiros em meio a uma chuva de tiros. Mas o comissário de bordo, Christophe Morin, se encontra incapaz de escapar. Tentei levar uma passageira que estava sentada ao meu lado, mas ela era muito gorda e não conseguia vir. Por isso ficamos apenas de mãos dadas. Inacreditavelmente, apenas alguns poucos minutos depois de iniciada a investida, a maioria dos passageiros havia sido resgatada. Agora, só resta um terrorista vivo, mas ele cairá lutando. Só havia o engenheiro de voo e eu na cabine. Olhamos um para o outro e havia apenas aquele único terrorista. Ele olha para nós e seus 3 colegas estão ali mortos ou quase. Só por maldade ele poderia ter matado nós 2. Não matou. O que mais posso dizer? Acho que depois de 54 horas, há, entre aspas, reconhecimento mútuo e respeito entre os terroristas e os reféns. Sim, laços foram criados nesse drama. E acho que esses laços contribuíram para salvar as vidas de alguns membros da tripulação. O noticiário francês capta cenas incríveis da batalha. O impacto dos tiros lança para fora um homem da GIGN.
O último terrorista sobrevivente continua lutando por quase 20 minutos, mas seu tempo e sua munição estão se esgotando. O engenheiro de voo e eu nos olhamos. Sabíamos exatamente a situação em que estávamos. Enquanto houvesse tiros, sabíamos que podíamos morrer. Mas quando pararam, ou quando achamos que haviam parado, então dissemos, tudo bem, acabou. Mas ainda não acabou para o comandante e seu engenheiro de voo. A GIGN não sabe ao certo quem são os terroristas e quantos ainda estão vivos. Todos são suspeitos. A batalha em torno da cabine foi tão terrível que todos acreditavam que a tripulação lá dentro estava morta. As forças especiais francesas suspeitavam que qualquer sobrevivente poderia ser um terrorista disfarçado. O engenheiro de voo é empurrado para fora do avião e algemado. Levanta! Mãos na cabeça! Sou o comandante do avião. Eu vou me levantar. Mas não com as mãos sobre a cabeça. Eu nunca deixaria a cabine com as mãos sobre a cabeça. Depois de tudo pelo que tinha passado, eu não ia ser punido como uma criança. Quando vimos Bernard e Alain saindo, não pudemos acreditar. Alain estava algemado e sua camisa coberta de sangue. Ele dizia, estou surdo. Mas nós dizíamos, sim, mas você está vivo. Nós lhe dissemos, ele é nosso engenheiro de voo, deixe-o ir. Foi incrível. Durante 20 minutos, a batalha de tiros se desencadeou a bordo do avião lotado. Centenas de tiros foram disparados, inúmeras granadas explodiram. Ainda assim, todos os 173 passageiros e a tripulação sobreviveram. O próprio comandante Delem escapou com ferimentos de bala em seu cotovelo direito e coxa. A tripulação tinha uma responsabilidade especial. O dever de salvar os reféns e salvaguardar o avião. A tripulação em geral e o comandante em especial, todos se portaram à altura do que ocorreu. 9 dos 30 homens da GIGN foram feridos, um deles gravemente. Quando verificamos a gravidade dos ferimentos dos homens da GIGN e constatamos que nenhum deles era fatal, pudemos considerar que a operação como um todo havia sido um sucesso. Dos 161 passageiros que sobreviveram ao sequestro, apenas alguns sofreram ferimentos leves. Um enorme alívio para o primeiro-ministro francês. Não posso dizer que eu estivesse calmo naquele dia, mas eu considerei que não havia outra decisão a ser tomada além da que eu tomei. Assim, a única coisa que me restou foi esperar que as coisas dessem certo. E, na verdade, elas se desenrolaram excepcionalmente bem. Eu nem poderia sonhar que o resultado fosse tão bom. Todas as forças especiais francesas e os membros da tripulação receberam altas honrarias nacionais por sua coragem. Durante muito tempo, eu continuei vendo os rostos dos 3 passageiros mortos que eu não pude salvar. E então, por ocasião da entrega das medalhas, percebi que eu tinha ajudado a salvar a vida de 170 pessoas. É muito mais confortador. E me permitiu chorar pelos mortos e seguir em frente. Eu não uso a medalha, mas me orgulho de a possuir e acho que nós a merecemos. Fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nosso trabalho. Foi uma missão exemplar. Uma das mais bem-sucedidas operações antiterroristas já efetuadas. Mas a experiência traumática nunca deixará os que sobreviveram a ela. Zahida Kakati, a passageira, não conseguiu ficar na Argélia. Ela se tornou tão preocupada com relação à sua segurança que emigrou para a França. A comissária Claude Bourniard recebeu os agradecimentos da Air France, mas nunca mais voltou a trabalhar para eles. Christophe Morin foi a mesma coisa. Desde aquela horrível experiência, sua concepção de vida mudou radicalmente. Ele agora trabalha para uma organização beneficente. O comandante Delem acabou voltando a voar. Depois de mais 9 anos de serviços, ele recentemente se aposentou pela Air France.
Tempos depois, um antigo líder dos grupos terroristas argelinos, Omar Tiki, confirmou que o plano era explodir o avião sobre a Torre Eiffel, símbolo da nação francesa. Centenas de pessoas teriam morrido quando o avião caísse sobre as ruas movimentadas de Paris. Eles nunca tentaram novamente, e o mundo viria a esquecer esse sequestro até 7 anos mais tarde. Eu saí para fazer compras e encontrei um amigo que disse: um avião se espatifou no World Trade Center. Fui para casa e fiquei sentada em frente à TV durante 24 horas. Eu não conseguia sair dali, ou comer, ou fazer qualquer outra coisa. Todas aquelas imagens me voltaram. E eu me perguntava, era isso que iria acontecer com a gente? Acima de tudo, eu continuo pensando. Tínhamos terroristas aprendizes, garotos que não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas, voilà, eles ensinaram uma lição a todos. Versão brasileira Centauro.